Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um vídeo aqui para o meu canal. E na aula de hoje você vai aprender, na verdade vai ser um aulão sobre o Photoshop. Para você que é iniciante, para você que está querendo aprender, ou para você que já sabe um pouquinho também. A aula de hoje é especialmente para você. E nessa aula eu vou dar uma introdução geral, um resumo, para você saber tudo o que você precisa para você criar suas artes, para você criar suas edições, para você vender serviços na internet ou para você fazer suas próprias criações também. E se você não me conhece, eu sou Michel Arocha, trabalho com design e marketing há mais de 3 anos e resolvi criar esse canal para ajudar você que quer aprender sobre Photoshop, que quer aprender sobre design aqui na internet e totalmente grátis. E eu já estou aqui com o Photoshop aberto. Eu imagino que você já tenha instalado. Se você ainda não tem o Photoshop, deixe aqui nos comentários se você precisa de ajuda ou se você ainda não tem, se você quer uma versão mais atualizada. Comente aqui que eu vou estar te dando um suporte, tá bom? E para o bom aproveito dessa aula, para você aprender bem e absorver as informações, foco total, galera. Não fica mexendo em outras coisas agora. Se você puder, feche outras abas ou algo que pode tirar sua atenção, para você ter o total aproveito e sair daqui dominando o Photoshop, porque esse é o objetivo dessa aula. Então, já estou aqui com a tela de boas-vindas. Essa é a tela inicial quando você abre o Photoshop. Se você já tiver feito alguns trabalhos recentes, vai aparecer aqui uma lista. Ou na parte superior direita, você pode trocar aqui também para aparecer em miniaturas. Mas em resumo, essa é a página inicial. Estou com alguns trabalhos aqui recentes, né, como vocês podem ver. E aqui no canto esquerdo, temos aqui a opção de fotos do Lightroom, porque com a Adobe você consegue compartilhar projetos entre programas que são da Adobe também. E aqui a gente tem a opção de criar novo e a opção de abrir. Aqui em abrir, vou clicar para vocês verem, você pode estar pegando aqui alguma imagem, puxando algum documento que você quer estar trabalhando, ou um PSD, PNG, ou seja qual for o formato do arquivo que é reconhecido pelo Photoshop. Em criar novo é onde nós vamos dar início aos nossos projetos, aos nossos trabalhos. E vamos observar aqui na parte superior, que na primeira abinha tem recente, que são os formatos recentes que você pode ter trabalhado. Tem também salvo. Salvo é quando você cria uma definição, um recorte. Por exemplo, você quer criar um formato para cartão de visita. Então você cria os parâmetros, você cria esse formato, esse tamanho, e todas as vezes que você for criar um cartão de visita, você não precisa colocar as dimensões. Você vem simplesmente nos salvos e clica aqui e abre. Como por exemplo, eu tenho aqui 4 modelos salvos, do banner de site, um de feed para o Instagram, quadrado, feed vertical e também para stories do Instagram. Na próxima aba em foto, é possível encontrar os principais formatos de foto, de fotografia, né? Tem paisagem, 15x10, 18x3 e assim sucessivamente. Para impressão, nós vamos encontrar aqui os principais formatos que é utilizado para edição, geralmente utilizado em gráficas ou também em papelaria ou impressões do dia a dia. Em arte e ilustração, aqui a gente pode encontrar alguns formatos padrões de ilustração, como cartaz, postal, cartão postal, entre outros, particularmente mais utilizado para arte e ilustrações. Já no campo web, nós vamos encontrar os formatos mais comuns utilizados na internet, geralmente para site. Tanto que temos aqui mais comum na web, tamanho grande, tamanho web tradicional, tamanho mínimo, tamanho do MacBook, entre outros também. Dando continuidade em dispositivos móveis, a gente vai encontrar os principais tamanhos dos formatos das telas de smartphones, como vocês podem ver aqui, iPhone X, iPhone 8, o iPad, entre diversos outros modelos que você pode estar escolhendo conforme a sua necessidade e o trabalho que você for fazer. Já em filme e vídeo, aqui também a gente pode encontrar os formatos mais utilizados para TV, para gravação de vídeo e tudo mais. Mas aqui abaixo, digamos que você não quer nenhuma dessas opções, você quer criar um formato, você quer criar um tamanho específico de acordo com a sua necessidade aí. Então, aqui nesse campo de detalhes de pré-definição, é possível encontrar as dimensões, aqui as informações do documento. Por exemplo, você pode atribuir um título, vou colocar aqui, aula Photoshop.
como por exemplo, em largura você pode estar selecionando aqui os tamanhos. Nesse campinho aqui, nessa caixa, clicando na setinha, é possível ver todos os formatos disponíveis que o Photoshop oferece. Aí aqui vai de acordo com a sua necessidade. Geralmente pixels é utilizado para trabalhos na internet. Polegada, centímetro, milímetro, pontos e paicas. Cada um é uma especificidade diferente. Aí vai de acordo com o trabalho e o projeto realizado. Por padrão, vamos deixar pixel aqui mesmo. Altura vamos deixar também 1080. Na verdade, vamos criar um documento aqui quadrado. 1080 por 1080. Beleza. E reparem que aqui na lateral, em orientação, temos alguns formatos. Isso aqui está relacionado com o formato do documento que você quer criar. Se ele vai ser um formato vertical, que ele vai ser em pé, ou se é um formato horizontal, mais deitado. Ou também você tem a opção de fazer um documento quadrado, que no nosso caso aqui, 1080 por 1080. Já em prancheta, é uma opção que a gente vai estar mais à frente visualizando, tá? Por enquanto vamos deixar desativado e vamos trabalhar somente com essas outras opções aqui do Photoshop. Resolução é outro detalhe bem importante também, que muitas pessoas erram, muitas pessoas fazem projetos e na hora de imprimir, se for um trabalho físico, dá erro. Ou se for um trabalho da internet, de repente fica muito grande, muito pesado, impossibilitando assim um trabalho leve, um trabalho como deveria ser. 72 pixels polegada geralmente é um padrão de resolução quando você vai trabalhar para a internet, quando você vai fazer posts, quando você vai fazer layouts de site ou banner para sites também. Então geralmente o recomendado é 72 pixels polegada. E outro padrão muito conhecido, se você for trabalhar com gráficas, se você for trabalhar em estúdio, fotografia ou para impressões, geralmente o padrão utilizado é 300 pixels polegada, ou também pixel por centímetro. Mas o que eu recomendo é 300 pixels por polegada, que aqui vai ficar um documento de alta resolução, que você pode estar criando suas artes sem nenhum problema. Se você for imprimir, não vai ficar granulado e nem vai ficar de baixa resolução. Então vamos voltar aqui para 72 e vamos manter. O modo de cores está relacionado ao formato de cores que o Photoshop vai trabalhar, a forma como você quer que ele trabalhe. Em tons de cinza, onde será um documento, um trabalho em preto e branco. Cores RGB, que geralmente para trabalhos na internet é o padrão, cores RGB. Assim como também se você for trabalhar com fotografia, o formato RGB, que significa o red, green e blue. Seriam então as três cores primárias principais. Cores CMYK geralmente está relacionado se você for trabalhar com gráfica. Se você for trabalhar em impressões em gráfica, o ideal é você trabalhar com o seu formato em cores CMYK. E por último temos aqui o formato de cores LAB. Então, em resumo, o que você precisa entender: as duas principais, RGB, se você for trabalhar com documentos na internet, se você for trabalhar também em estúdio de fotografia, por exemplo. Cores CMYK, se você for utilizar em trabalhos para impressões em gráficas. Utilize sempre o formato CMYK se você for trabalhar em gráficas. Vamos deixar aqui padrão RGB. Essa questão de 8, 16 e 32 bits é um assunto específico para outra aula, que a gente vai estar trabalhando juntos também, mas por padrão pode estar deixando aqui 8 bits. Em conteúdo do plano de fundo, aqui é a cor que você vai definir para o seu trabalho, que cor que você quer que seu trabalho inicie. Um plano de fundo branco, um plano de fundo preto, aqui também vai de acordo com o seu projeto. Aqui em perfil de cores nós não vamos alterar, vamos deixar por padrão, não efetuar gerenciamento de cores, porque mais à frente também teremos aulas mais específicas sobre isso. E em proporções de pixel também, por padrão, vamos deixar pixels quadrados, que nós teremos aulas específicas para elas também. Vamos clicar aqui em criar. E essa é a tela inicial do nosso documento, onde nós vamos trabalhar. Essa é a nossa área de trabalho do Photoshop. Eu acredito que a minha visualização, a minha área de trabalho vai estar diferente da de vocês. Então eu vou mudar aqui a visualização para deixar o modo padrão. E para mudar o formato de visualização, basta vir aqui no menu, nessa parte superior, na opção janela, área de trabalho e deixar essenciais padrão. Que aqui automaticamente ele vai resetar e deixar o formato padrão inicial. Bom, vamos começar aqui pela parte superior, onde você encontra o menu. Nesse menu você vai encontrar as principais funções, né? Aqui está relacionado
a configuração, a visualização e alguns outros parâmetros que você vai estar configurando ou ajustando para você trabalhar os seus projetos. E é possível também aqui encontrar algumas ferramentas auxiliares que vai te ajudar no desenvolvimento do seu trabalho. Em arquivo nós podemos encontrar informações ou ferramentas aqui relacionadas ao trabalho, ao projeto, como abrir, como criar um novo, abrir recentes também, fechar, fazer exportações, fazer importações também, gerar, compartilhar e algumas outras ferramentas que nós não vamos estar utilizando agora. Na opção editar é possível encontrar aqui algumas opções como desfazer, refazer, alternar o último estado, mas todas essas opções aqui vocês podem reparar que tem um atalho. Então quando estiver fazendo nossas criações, eu vou estar sempre utilizando os atalhos e falando para vocês para que fique mais prático, para que o desempenho da edição seja mais rápido. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode estar vindo aqui editar, que tem alguns atalhos relacionados com cada ação. E aqui nessa opção de editar também é possível encontrar algumas opções bem interessantes para manipulação de imagem, onde nós vamos estar fazendo algumas edições de manipulação e aqui nós vamos encontrar nessa opção de editar. E um pouco mais abaixo também é possível você encontrar outras opções bem legais, como o atalho de teclado, onde você pode estar colocando seus próprios atalhos como você achar melhor, de acordo com cada ferramenta ou cada ação que você for desenvolver. Então você pode ver aqui, por exemplo, mover por padrão tal V. Basta você clicar aqui outra letra que você achar interessante e clicar em aceitar e depois OK, que o Photoshop vai estar reconhecendo e colocando essa regrinha para o atalho que você criou. Vou cancelar aqui. E nessa aula nós não vamos nos aprofundar muito especificamente nessas opções aqui em cima. Eu estou te mostrando por cima para vocês entenderem e se localizarem quando for necessário estar utilizando, quando vocês precisarem. Porque eu quero focar mais especificamente nas ferramentas do Photoshop e que nós vamos ver logo adiante. Aqui imagem também é bem interessante, que você pode estar encontrando algumas opções de modo, ajuste de coloração, contraste, brilho, cor, tudo que envolve o tratamento da imagem, coloração e ajuste de luz em geral. Aqui na imagem nós vamos estar podendo encontrar essas opções. E lembra no início que nós vimos ali sobre modo de cor? Aqui também temos essa opção, porque se por acaso, sem querer clicar em algum atalho que você não sabe e mudar esse formato, aí você pode então vir aqui no menu imagem, modo e estar fazendo esse ajuste caso necessário. Ainda no menu imagem temos também a opção do tamanho da imagem, que é o tamanho do documento que você vai estar trabalhando. Lembre que nós criamos 1080 por 1080 em 72 pixels por polegada. É aqui que você pode estar fazendo essa alteração, caso você queira mudar ou no decorrer do seu trabalho seja preciso colocar um outro formato, um outro tamanho. Aqui também você pode estar alterando. E mais adiante aqui temos a opção de rotação. Caso você queira estar rotacionando uma imagem, um elemento específico, você pode vir aqui, menu imagem, rotação da imagem e estar fazendo essa rotação. E tem outras opções aqui que nós vamos ver mais adiante. Aqui em camada temos algumas opções, algumas ferramentas de manipulação e configuração da camada. Aqui nós vamos ver também mais adiante em um outro momento. Em texto você encontra as opções para você formatar seu texto ou alguma regra específica para texto. Nós também não vamos nos aprofundar muito aqui, porque nós vamos ver esses detalhes mais adiante na prática, beleza? Em selecionar, temos aqui algumas opções para quando você for preciso selecionar, criar seleções nos seus projetos. Por exemplo, selecionar um plano de fundo, selecionar um elemento para você estar fazendo a manipulação. É aqui na opção de selecionar que nós vamos estar encontrando essas ferramentas. Mais adiante aqui em filtro, nós temos aqui várias opções de filtro que você pode estar colocando na sua imagem, como o filtro de desfoque. E em desfoque temos aqui desfoque de caixa, de forma, de lente, movimento e muitas outras aqui opções, que também a gente vai estar aprendendo na prática. Filtro de distorção, filtro de estilização, ruído, entre outros filtros que na prática a gente vai ver detalhadamente como é que funciona cada um. Em 3D, se formos criar aqui algum projeto em 3D, é nessa opção
Nesse menu que a gente vai encontrar as ferramentas específicas. Em visualizar, nós podemos encontrar também outras opções referente à área de trabalho do documento. Aqui você pode estar colocando réguas, tirando réguas, colocando guias, que são ferramentas auxiliares que vão estar aqui nos ajudando a fazer as nossas edições. E vamos aqui em janela. Essa opção de janela, vocês podem reparar que tem algumas ferramentas que estão com tiquezinho, elas estão com OK, ou seja, as ferramentas que estão com OK são as que nós encontramos aqui na nossa área de trabalho. Todas as ferramentas estão aqui, por exemplo, cor, amostra, essa aqui que é o histórico também está aparecendo, é porque aqui na opção de janela elas estão habilitadas. Se você quiser que elas desapareçam daqui, você pode simplesmente clicar com o botão direito em fechar, em cima aqui no título de cada uma, ou você pode vir na janela e desabilitar. E vamos aqui então novamente em janela, que você pode estar visualizando as opções mais importantes que você quer trabalhar, conforme você for criando uma afinidade, né? Ou conforme você necessitar das ferramentas, você pode vir aqui e estar habilitando novamente, que elas vão estar aparecendo aqui nessa área lateral. E dando continuidade, aqui no lado esquerdo da nossa janela, podemos encontrar as ferramentas do Photoshop. Aqui tem diversas ferramentas, porém não está habilitada todas, tá? Porque depois vou estar mostrando como habilitar todas elas. Mas aqui nós encontramos as principais ferramentas e com elas nós podemos fazer incríveis artes. E eu vou passar por cada uma delas te mostrando como que funciona. Essa primeira é a ferramenta de mover. Clicando com o botão direito você pode encontrar a opção ferramenta de prancheta. Aqui é quando você quiser mover, você quiser selecionar, clicar em algum elemento, em algum objeto e você arrastar. Então é essa ferramenta de mover que você vai estar utilizando. Por exemplo, vou colocar aqui um quadrado. E se tiver outra ferramenta selecionada, você não vai conseguir utilizar. Você vai pegar então a ferramenta de mover e você pode estar arrastando e fazendo o que você precisar. O legal do Photoshop é muito interessante que você clicando com o botão direito em cima de cada ferramenta, você pode ver qual atalho. Tá vendo uma letrinha aqui? É a letrinha que significa o atalho dessa ferramenta. Então isso pode otimizar bastante o seu tempo e deixar a sua edição muito mais ágil, muito mais eficiente. E dando continuidade, temos aqui a ferramenta letreiro retangular. O legal também é que o Photoshop ele te dá um exemplo de como funcionam essas ferramentas. Quando você passar o mouse em cima delas, tem um textinho que mostra, e em algumas delas tem um pequeno videozinho que te mostra como que é o uso dessa ferramenta. E clicando com o botão direito em cima da ferramenta de letreiro, temos aqui a primeira, letreiro retangular, ferramenta letreiro elíptico, que é redondo, de linha única e letreiro de coluna única. E cada um dessas é um formato diferente. Vamos pegar aqui o letreiro retangular. E agora eu vou dar um exemplo de como funciona essa ferramenta do letreiro. Por exemplo, digamos que o quadrado é a nossa imagem, alguma imagem específica que você esteja trabalhando, e você quer duplicar apenas uma região. Digamos que eu quero duplicar essa região aqui do círculo. Eu vou converter esse arquivo aqui em um formato, eu vou rasterizar essa camada aqui primeiro, porque ela está em formato de retângulo. E para eu conseguir duplicar só essa região, eu preciso rasterizar. Mais adiante eu vou te explicar como é que funciona exatamente isso. E com o atalho Ctrl J, você consegue duplicar apenas a região selecionada. Outro exemplo, vou pegar também novamente a opção de letreiro retangular, que é o quadrado, e vou duplicar apenas a parte quadrada, digamos que é aqui. Eu vou dar um Ctrl J. Novamente, dupliquei apenas aquela região. Esse é um dos exemplos de como nós podemos usar essa ferramenta. Agora, digamos que desse quadrado que eu tenho, eu quero pintar a metade dele, eu quero mudar a cor dele. Você vai pegar a ferramenta de letreiro, você vai criar aqui a seleção somente de onde você quer que seja pintado. Vindo aqui nessa ferramenta de balde de tinta, essa ferramenta aqui, ou o atalho G, você pode estar pegando o balde de tinta, você pode vir aqui embaixo, onde está vendo esses dois quadradinhos aqui, um preto e branco, esse é o seletor de cores, onde você pode estar escolhendo cores
para estar utilizando. Vamos clicar na primeira e pegar a cor vermelha, por exemplo. Ok? Reparem bem, pegou a tinta somente na seleção, aqui na nossa camada e aqui no nosso quadrado. Para você desmarcar essa seleção, basta apertar Ctrl D, que o seu quadrado vai estar com as duas cores que você pintou. Agora eu vou dar um Ctrl Z e deixar a seleção ainda marcada, ainda com a ferramenta aqui do letreiro. E se você pegar a ferramenta de mover e clicar e arrastar, automaticamente vai desvincular, porque você criou uma seleção daquele objeto que estava marcado. Vamos dar Ctrl Z, Ctrl D para desmarcar. Estamos aqui com as duas cores novamente. Mais adiante temos aqui a ferramenta de laço, e clicando com o botão direito temos aqui os três laços principais, que seriam o laço poligonal e o laço magnético. O laço poligonal, assim como a ferramenta de letreiro, ele serve para você criar seleções. Se você deixar a primeira opção, você vai criar seleções de forma manual. Você vai clicar e arrastar e vai criar seleções. E da mesma forma, pegando aqui a ferramenta de mover, você pode mover simplesmente aquela área que você selecionou. E da mesma forma, com essa ferramenta, você pode criar aqui um círculo ou uma imagem da forma como você precisar, pegar aqui uma outra cor, pegar o balde de tintas e jogar a cor aqui em cima, que ele vai estar pintando. Dá Ctrl Z aqui e desmarcar. E agora o laço poligonal. O laço poligonal ele é bem parecido com o laço simples aqui, porém ele funciona com cliques. Você dá o primeiro clique, você já cria uma linha. Com o próximo clique você cria outra linha. E assim sucessivamente. Você vai criando a sua seleção conforme você precisar. Ctrl J para duplicar. E novamente dupliquei somente a seleção que eu tinha criado. Lembrando que toda vez que você for criar uma seleção, para você poder duplicar ou para você fazer conforme for a sua edição, aqui em camadas é preciso que esteja selecionado a camada que você vai estar utilizando. Ou seja, o elemento que você quer trabalhar tem que estar selecionado aqui em camadas. Porque quando você tiver várias camadas e você querer atribuir uma edição a uma camada que está selecionada outra, tudo que você fizer vai ser aplicado em cima da outra camada e não da que você queria. Mais adiante nós vamos ver exatamente como é que funcionam as camadas. Mas enquanto isso, vamos dar continuidade aqui nas nossas ferramentas. E por último aqui temos o laço magnético, que ele funciona como se fosse um imã. Você dá o primeiro clique e ele automaticamente reconhece. Ele vai reconhecendo os elementos e vai criando uma seleção automaticamente. Ela também é muito boa para você trabalhar, como for trocar fundo ou quando for fazer algum tipo de seleção desse tipo. E aqui está a nossa seleção criada. Vou dar um Ctrl J. E novamente, apenas a região da seleção criada foi duplicada. Dá um Delete. E mais adiante temos aqui outra ferramenta de seleção. Clicando com o botão direito, temos a ferramenta de seleção rápida e a ferramenta de varinha mágica. Ambas servem para você criar seleções. Exemplo, vou pegar aqui a ferramenta de seleção rápida, vou selecionar a camada que eu quero trabalhar e vou dar um clique apenas no vermelho. Reparem que a seleção ficou apenas no vermelho. Agora, digamos que eu quero selecionar apenas essa parte rosa. Vou clicar em cima da região rosa e automaticamente ele reconhece. Esse tipo de seleção é muito boa para você estar trocando fundo, para você estar trocando os elementos da imagem. E agora aqui a ferramenta de varinha mágica, ela é bem parecida, né? Novamente clicou em cima, ela automaticamente reconhece. Dando continuidade, aqui mais abaixo nós temos a opção de ferramenta de corte. Temos também a ferramenta corte de perspectiva, ferramenta de fatia e ferramenta seleção de fatia. Basicamente, a ferramenta de corte é se você quiser diminuir o tamanho da sua imagem. Digamos que eu criei esse documento, eu criei esse quadrado e eu quero enquadrar todo o meu trabalho apenas nesse quadrado rosa e vermelho. Então, clicando, você consegue fazer aqui, por exemplo, as dimensões.
você pode mover e fazer enquadramento conforme você precisar. E aqui em cima, se você quiser cancelar, é nesse ícone, e se você quiser salvar, é nesse outro ícone aqui de OK. E assim ficaria o nosso trabalho. Vou dar um Ctrl Z. E essas outras opções aqui de ferramenta do corte, nós vamos ver mais adiante, porque ele é um pouquinho mais detalhado. De agora em diante, eu vou focar principalmente nas ferramentas, aquelas que você vai mais utilizar no dia a dia. O básico que você precisa saber para você criar suas artes, ou para você criar artes e vender para seus clientes como serviço. Então, vou aqui para a próxima, que seria a ferramenta de correção. Ela é muito legal, é muito importante, você vai utilizar demais. Ela serve basicamente para você fazer correções na imagem, como tirar espinhas, fazer retoque, assim como outras funções também. Peguei essa imagem na internet para você entender um pouquinho como funciona, para você entender melhor o uso dessa ferramenta. Então, você pode pegar aqui a ferramenta de correção, clicando com o botão direito, você vai encontrar as 5 opções diferentes que tem aqui. E vamos começar pelo pincel de recuperação. Com a camada selecionada, você pode reparar um círculo aqui, ó. E para você mudar o tamanho desse círculo, basta clicar com o botão direito, vir aqui em tamanho e regular conforme a sua necessidade. Outra opção, você pode também vir aqui na parte superior e em tamanho, novamente também fazer o seu ajuste. E a outra opção mais prática para você estar utilizando é o atalho colchete do seu teclado. Você clica para aumentar e no outro do lado você clica para diminuir. Esse atalho pode mudar um pouquinho de acordo com cada teclado. Para mim aqui é colchete, para você pode ser chave, mas são essas teclas que ficam aí acima do Enter. Aí você pode estar clicando no seu para ver qual que diminui e qual que aumenta. Como que essa ferramenta funciona? Clicando na mancha da espinha, por exemplo, a mágica acontece, ó, automaticamente ele faz essa limpeza. Olha que bacana. É literalmente uma mágica. Vamos dar Ctrl Z para voltar. E agora nós vamos pegar aqui a outra ferramenta, pincel de recuperação, que ela funciona de forma bem parecida também. Porém, a forma como ela funciona, você tem que clicar numa região que você quer copiar. Por exemplo, vamos limpar essa espinha aqui, copiando essa região. Com o pincel do tamanho que eu quero, você aperta Alt e clica na região limpa. E você clica na região suja, que ela vai colar. Ó. Igualmente aqui. Clique em Alt, aperta Alt, clica para você copiar e você vem pintando. Ó. Que automaticamente ela vai corrigir, copiando a região que você selecionou. Vamos voltar aqui novamente para a gente entender como funciona a outra ferramenta. Ferramenta de correção, ela também é bem parecida. Ela te dá aqui uma opção para você criar uma seleção e arrastar para a região que você quer copiar. Ela é bem parecida com a anterior. Porém aqui você vai fazer a seleção de forma manual. Ela serve bastante, de repente você quer fazer uma edição mais minuciosa, um detalhe bem pequeno, por exemplo aqui, ó. Você pega só aquela região que você quer, clica e arrasta. Para tratamento de pele e retoque fotográfico profissional, ela é muito utilizada. E por último temos aqui a ferramenta de olhos vermelhos, que ela vai servir para você tirar a vermelhidão do olho. Como essa espinha aqui está bem vermelha, eu vou ver se vai funcionar aqui em cima. Para utilizar, basta você clicar e arrastar em cima da região que você quer tirar o vermelho. E reparem bem que aqui também está funcionando. Porém, ela é mais específica para olho vermelho. Mais abaixo temos aqui a ferramenta pincel. Ela vai ser muito útil para você pintar, fazer pintura de plano de fundo, fazer também retoques de pele, que vai servir bastante. E para você utilizar ela é muito simples, basta clicar nela, que novamente vai aparecer aqui o redondinho, né? Você pode estar configurando o tamanho que você quer. E clicando com o botão direito, você pode observar aqui algumas opções, né? O tamanho, a dureza,
Dureza vai ser a intensidade que vai jogar tinta nesse pincel, conforme você estiver pintando. E mais abaixo aqui é o formato desses pincéis, né? Temos aqui alguns modelos, alguns moldes, e reparem bem como é que ele funciona. Vamos pegar aqui a outra cor, uma cor vermelha. E ó, cada uma vai dar um efeito diferente. Vamos voltar. As duas opções mais comuns é o pincel macio, redondo macio, e o redondo duro. O pincel duro ele vai fazer uma pintura de forma mais grossa, de forma mais seca. Já o macio ele vai deixar o pincel mais esfumaçado, um pouco mais leve. Então, de acordo com a sua necessidade, você pode estar escolhendo entre os dois ou outra opção conforme for seu trabalho. E a ferramenta carimbo, ela pinta com parte de uma outra região que você selecionar, que você copiar. É praticamente um Ctrl+C, um Ctrl+V. Um exemplo, vou dar o zoom aqui. Eu quero pegar essa região limpa do rosto, eu quero pintar aqui onde tem espinhas. Você aperta Alt. Aqui em cima da região que você quer copiar, você dá um clique. Aí você vem na região que você quer pintar e ó, clique e vai arrastando, que automaticamente ele vai copiando. E o interessante é que ele vai acompanhando. Então você precisa ter muito cuidado para não acabar atrapalhando a sua imagem, tá? Então, ó, por exemplo, cliquei e fui limpando. Se eu continuar, ele vai copiando sempre a parte anterior. Ó, repare bem, ele não para, ele vai acompanhando. É uma ferramenta muito importante, muito útil, mas precisa ter bastante cuidado quando for utilizar ela. E dando continuidade aqui, eu vou pular algumas dessas ferramentas que agora não é tão importante para a gente ver. Nós vamos ver logo mais na prática. E eu vou te mostrar aqui a ferramenta de caneta. A ferramenta de caneta, ela também é muito utilizada para você criar seleções, para você remover um fundo, por exemplo. Com ela você pode ir clicando e clicando em cima das regiões que você quer criar uma seleção, que ela vai criar demarcações muito específicas, muito detalhadas. Então ela é muito importante. Por exemplo, aqui vou clicar em criar seleção e dar um Ctrl J. Digamos que eu tenha feito uma demarcação bem específica, bem certinho, o que não foi o caso, que é só um exemplo para você entender. Eu criei uma seleção a partir da demarcação que eu criei, ó. Então eu desvinculei o rosto daquele fundo que dava antes. E olha só como é que ficou. Conhecendo as ferramentas, você percebe que o Photoshop tem muitas ferramentas em comuns. Ou seja, você quer fazer uma determinada edição, você encontra diversas ferramentas que você pode estar utilizando, mesclando, utilizando separado, mas que no final vai dar o mesmo resultado. Então por isso é muito importante você conhecer um pouquinho de cada ferramenta, para você entender o funcionamento de cada uma, porque sempre tem algumas diferenças, mas o resultado final costuma ser bem parecido, se você utilizar da forma correta. Então é por isso que estou te mostrando um pouquinho de cada ferramenta, tá? E outra bem importante também que eu quero te mostrar aqui é o texto, que é esse Tzinho aqui, clicando no seu trabalho e digitando aqui, por exemplo, o texto que você precisa. E eu vou colocar aula Photoshop. Clica aqui em cima para dar OK. Pega a sua ferramenta de mover, lembrando que sempre a ferramenta de mover, que você vai estar utilizando ela, o atalho é o V. Clica em cima do meu texto e arrasta, para eu poder aumentar de acordo com o tamanho do meu documento. Ou se você não quiser, você pode também deixar ela pequena assim. Procurar aqui a opção de propriedades. Lembrando, se não aparecer para você, se não estiver aparecendo, você pode vir aqui em janela e localizar a opção de propriedade. Ou também para texto, a opção de caractere. E aqui em caractere você vai encontrar todas as opções para você personalizar o seu texto. Como por exemplo aqui fonte. Aqui o formato da fonte que você quer trabalhar, se é negrito, né, se é semi-negrito, entre outros. Aqui é o tamanho da fonte,
Vamos colocar aqui, por exemplo, 100 e dar um Enter. Automaticamente mudou. Vamos arrastar essa imagem aqui mais para baixo. Aqui nessa ferramenta de um Azinho e a setinha para cima e para baixo é o espaçamento entre a linha. Por exemplo, eu vou dar um Enter aqui entre o Aula e o Photoshop e eu vou aumentar esse valor, deixar 50, por exemplo. Repare que o texto ficou mais próximo, ficou um em cima do outro. Então nós vamos aumentar esse espaçamento, por exemplo, 150. Repare que foi criado um espaçamento entre as linhas. E nessa próxima ferramenta, que é um V/A, você consegue colocar um espaçamento entre a frase e a palavra anterior. Vou deixar novamente aqui na mesma linha, centralizar aqui. E aqui na frente do Photoshop, do P, vamos colocar um valor de 100, por exemplo. Repare que ele vai criando espaçamento. Da mesma forma, vamos separar o P do H. Vou colocar o valor 500. Repare que ele vai criando espaçamento. Ctrl Z para voltar. E aqui nessa do lado, ela faz bem parecida a mesma função. Porém, o espaçamento vai ser em todo o texto, em toda a seleção, e não apenas ali na região onde você clicou. E aqui nesse Tzinho com a setinha para cima e para baixo, você consegue esticar o texto. Por exemplo, vou colocar 500. E ele estica para cima 500% do texto que você tinha original. É legal para você criar alguns efeitos nos seus trabalhos. E da mesma forma o Tzinho horizontal vai fazer a mesma função, porém vai esticar para o lado. Como por exemplo, esse exemplo aqui. Ctrl Z para voltar. E mais abaixo nós temos aqui outras funções também. Essa primeira que não está aparecendo, que está cinzentinho, é porque essa fonte não permite, mas ela é para você deixar o texto negrito. Essa segunda é para você deixar o texto itálico, né? Deitadinho para o lado. Essa TT maiúsculo é para você deixar o texto todo maiúsculo. Como por exemplo, vou colocar aqui Aula Photoshop. Repare que está minúsculo. Se você clicar nessa ferramenta, todo o texto vai ficar maiúsculo, vai ficar em caixa alta. Vamos desmarcar. E nessa segunda opção, que é um T maior e um T pequeno, o efeito que ele causa é bem parecido. Porém, em cada fonte, ele pode dar um resultado diferente, tá? Aqui as outras também. Aqui é para você deixar sublinhado. E essa outra para deixar ele taxado, né? Com aquele risquinho no meio. E essas foram as opções para você personalizar o texto, tá? Temos algumas opções mais complexas aqui também, mais avançadas, como colocar estilo, como colocar efeitos, mas é um detalhe que a gente vai estar vendo mais adiante. Logo a mais no final eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma edição, usando todos esses recursos que a gente acabou de ver, para você entender melhor como é que é o funcionamento na prática, como é que vai ficar essas edições na prática. E agora eu quero mostrar para vocês como vamos deixar mais amigável a nossa área de trabalho, como nós vamos personalizar para aproveitar o espaço, deixar apenas as ferramentas que a gente realmente precisa. Então aqui nessa área direita, né, da nossa tela, reparem que cada ferramenta dessa possui uma setinha. Reparem que cada uma possui uma setinha. E clicando em cada uma delas, você pode ver que a ferramenta ela encolhe. Isso dá um aproveitamento melhor da nossa tela, tá bom? Da mesma forma como você pode clicar aqui no título de cada uma, tem umas linhazinhas aqui, ó, na barra superior, você pode clicar e está modificando elas de lugar. Você pode estar jogando para um lado, pode estar jogando para o outro, aí vai conforme a sua personalização, conforme você achar melhor. Eu recomendo que vocês deixem essas ferramentas por padrão aqui nesse lado direito mesmo, mas deixem apenas o que vocês forem estar utilizando, para não ficar muito acumulado. E agora eu quero mostrar duas ferramentas, né, duas funções do Photoshop que é extremamente importante para você estar utilizando, que é o histórico e a outra que é a camada. Começando por histórico, ela não está aqui. Então, para a gente poder mostrar o histórico, novamente janela, procurar aqui a opção histórico, aqui está, clicamos em cima. Ela já apareceu aqui. O que é o histórico? Como o próprio nome sugere, o histórico ele é todo
o registro das edições que você fez, desde o começo do seu trabalho. Tudo que você fez, todas as alterações, todas as modificações, enquanto você abriu esse projeto, ela vai ficar aqui. A partir do momento que você criou uma arte e que você salvou, fechou e abre novamente, esse histórico ele é perdido, tá? Então ele vai ficar somente enquanto o projeto está aberto. Então, digamos que você fez alguma edição e você quer voltar como estava antes. Para você não ficar dando Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z toda hora, você vem aqui simplesmente no seu histórico, você vê quais modificações foram feitas e você volta para a anterior que você quer. Então isso facilita muito. O meu aqui não está todos, porque eu modifiquei, é possível você colocar a quantidade de histórico que você quer que mostre. E eu desativei por conta de economizar o recurso, né? Porque quanto mais recursos no Photoshop você deixa ativado, usando ou não, ele vai estar ocupando mais de espaço. Isso pode acabar aqui impactando um pouco na otimização dos seus trabalhos. Por isso eu prefiro deixar um pouquinho mais reduzido. Então isso é bem legal. Aqui no histórico você vai conseguir voltar e ver tudo que foi feito. Lembrando que a partir do momento que você volta, ele te dá aqui ainda as opções que foram feitas na frente, caso você queira mudar e deixar onde estava. Detalhe, a partir do momento que você volta e você faz alguma alteração nesse documento, tudo que você fez adiante é perdido. Então tenha muita atenção quando você for utilizar. Vamos ver aqui na prática como é que funciona isso. Digamos que eu voltei aqui, aqui para definir estilo de camada, e todas essas alterações que foram feitas aqui adiante, a partir do momento que eu fizer alguma alteração, tudo aquilo é perdido. Reparem que já sumiu do meu histórico. Se eu der um Ctrl Z, não adianta, porque você mexeu no histórico. A partir de uma vez que você mexe, ele já perdeu todas as edições que foram feitas na frente. Então isso é bem importante você estar atento para não perder nada que seja importante no seu trabalho. E a outra ferramenta aqui importantíssima que você vai precisar é a camada, que você encontra também aqui nessa região lateral direita. E se não estiver aparecendo para você, novamente janela, procure por camadas, que ela vai estar aqui. Para você entender o funcionamento de camadas, de forma bem resumida, é todos os elementos que você tem no seu trabalho, que você tem no seu documento. Por exemplo, esse texto aqui, ele está uma camada. Ele não está vinculado com essa imagem do rosto. Eles estão separados. E você pode ver aqui em camadas que para cada elemento tem uma linha. Então elas estão aqui de forma individual. Para cada elemento, uma camada. Então por isso é importante, quando você for trabalhar em qualquer elemento do seu projeto, é importante você verificar qual camada está selecionada, se está certa. Uma forma para facilitar essa seleção, para você não ter que ficar vindo aqui toda hora e clicar na camada, existem essas duas opções aqui em cima. Lembrando que você tem que estar com a ferramenta Mover selecionada para que elas apareçam. A primeira ferramenta é de seleção automática. Com ela é possível você apenas clicar no seu elemento aqui que você está trabalhando e selecionar. Percebem que eu estou clicando no rosto, aqui em cima do rosto, e não está marcando. Por quê? Porque a seleção automática está desmarcada. Se eu habilitar, automaticamente eu tenho a autonomia de clicar em cima de qualquer objeto e ele está mexendo, sem eu ter que estar vindo aqui em camada, uma por uma, e selecionando. Novamente vou deixar marcado. E a outra também bem importante é essa aqui, mostrar controles de transformação nas camadas selecionadas. O que isso aqui faz? Observe que quando você clica em alguma camada, tem essa lateral, tem essas quinazinhas, né? Que significa que a camada que o objeto está selecionado. Então sempre que você clicar em alguma imagem, esses cantinhos irão aparecer. Se você desmarcar essa opção, você não vai conseguir ver qual camada está selecionada. Isso ajuda e isso atrapalha bastante, também vai de acordo com o seu momento da edição, tá? Então essas duas opções são também muito importantes. E voltando aqui para camadas, para resumir, você entendeu que cada objeto, cada elemento do seu trabalho, ele tem uma autonomia. Você pode trabalhar individualmente de cada um. Lembrando que a camada ela funciona de forma hierárquica. Então o que estiver acima, aqui nessa pranchetinha, aqui nessa região, ela vai prevalecer. Por exemplo, o texto. Repare que o texto está acima da imagem, do rosto. Se eu jogar meu texto abaixo, aqui nas camadas, a imagem do rosto vai prevalecer. Da mesma forma aqui, esse retângulo, vamos arrastar aqui para cima, que ele vai prevalecer.
Agora repare o seguinte, o retângulo está aqui, porém ele não está aparecendo na imagem. Como é que faz para voltar? Para voltar é muito simples, é nesse olhinho aqui, ó, que ele significa a visualização da camada. Ou seja, você pode ter vários elementos no seu trabalho, né, que você vai utilizar futuramente, ou que você está utilizando, porém você não quer que seja mostrado. E para você ocultar, basta simplesmente você clicar nesse olhinho, que ele vai ocultar tudo. Digamos que eu queira trabalhar apenas com esse quadrado e com o meu texto. Vou deixar aqui as duas opções habilitadas e o rosto deixo desabilitado, deixo oculto. A gente não vai estar utilizando agora. Se no decorrer da aula você tiver com alguma dúvida, você pode estar me deixando aqui nos comentários, que depois eu vou estar olhando um por um e estar esclarecendo as dúvidas para vocês. E agora, galera, conforme prometido, eu vou estar fazendo um mesclado das ferramentas que a gente aprendeu, das ferramentas que a gente viu, e vou estar fazendo um tratamento, um retoque básico nesse rosto, e também vou trocar o fundo com as ferramentas que a gente aprendeu. Veja só como vai ficar. A princípio aqui, já deixei visível a minha camada do rosto. Agora eu vou centralizar no documento. Clicando no cantinho você pode arrastar e deixar a imagem toda. Essa é a imagem que eu vou trabalhar. E eu quero trocar esse fundo. Como você aprendeu, existem várias ferramentas que a gente pode estar utilizando para trocar o fundo. Mas nessa aula eu quero mostrar para vocês uma das primeiras, que foi a ferramenta de seleção, que é a ferramenta de seleção laço poligonal. Vou clicar aqui, vou criar minhas seleções certinho nessa pessoa. Aqui no rosto também, no rosto, no rosto, no rosto. Pronto. Está feita a nossa seleção. Se eu quiser simplesmente excluir esse fundo, trocar para uma outra coisa, uma outra cor, basta aqui, ó, vir na camada do rosto e clicar em Delete. Clicar em Delete e foi apagado. Vou jogar aqui para o canto, vou vir nessa camada do fundo, pegar nosso balde de tinta, lembrando que o atalho é G, né? Sempre você clica no botão direito e você vê qual atalho que é daquela ferramenta. Vou pegar aqui uma cor verde e vou jogar naquela camada selecionada do plano de fundo. E reparem que nós temos um fundo de outra cor. Se você quiser estar usando uma imagem, você pode estar pegando essa imagem e jogando aqui atrás também, que vai estar funcionando direitinho. E agora eu vou ensinar para vocês como trocar esse fundo, como criar essa marcação com laço magnético. Lembrando que você vai dar aqui o primeiro clique e automaticamente a ferramenta vai reconhecendo a região. Lembrando que de acordo conforme tiver a sua imagem, ela não vai fazer um recorte muito preciso, tá? Por isso você vai ver a importância de cada ferramenta com a necessidade que você precisa. Novamente aqui, vou deixar a ferramenta trabalhar, vou só passando. Você faz somente alguns cliques principais para ir fechando, tá? Igual aqui, ó, clica justamente onde você iniciou, que vai estar aqui na seleção. E repare que não ficou uma seleção bem detalhada por conta da imagem. Então, de acordo com cada imagem, vai ser uma ferramenta específica. Ctrl D para desmarcar. E agora nós vamos criar essa mesma seleção com a ferramenta de caneta. Você pode dar o primeiro clique, dar o segundo e um clique no meio. Apertando o Ctrl e o clique do mouse, você pode tá criando esse formato. Novamente clicando, você vai criando uma seleção mais específica, mais personalizada. Novamente aqui e aqui. Pode ver como que ela é bem específica, né? bem objetiva, muito detalhada. Cliquei. Essa aqui é um pouquinho diferente. Quando você fechar essa demarcação, você vai clicar com o botão direito em cima dessa demarcação e criar a seleção. Reparem que apareceu um raio de difusão. Esse raio de difusão, ele permite que você crie um efeito de suavidade. É como se fosse um efeito esfumaçado. Se você deixar zero e quando você criar a sua seleção e você excluir esse fundo, ele vai fazer um corte seco. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 50, ou melhor, vou colocar 20 para você ver a diferença. Ok, e dei um delete. Reparem como ficou bem esfumaçado, né? Ficou um corte bem suave, não ficou bem preciso, porque eu deixei um raio de difusão muito grande. Agora eu vou dar um Ctrl Z
Novamente vou criar minha seleção e a difusão vou colocar 2. E agora vou dar delete. E reparem só a diferença, como é que ficou o nosso corte. Beleza, essa foi a parte de recorte. Digamos agora que você quer colocar um outro fundo. Você pode estar colocando uma imagem na internet, você pode estar criando uma imagem, né, um background e colocando aqui no fundo. E agora eu quero mostrar para vocês a ferramenta para a gente fazer um retoque nesse rosto da pessoa. Vamos pegar aqui nossa ferramenta novamente de correção e vamos começar a dar um Ctrl+C e um Ctrl+V, né? Clicando, fazendo a seleção e arrastando, apenas nas regiões mais limpas. Lembrando, tem que ser bem detalhado, porque dependendo de conforme for, você pode acabar prejudicando a imagem, né? Deixando ela pior que estava antes. Então eu estou fazendo aqui bem rápido mesmo para você entender como que funciona na prática. Já está dando uma diferença muito boa, né? Imagina se na vida real fosse assim também, seria muito bom, né? Beleza, já estamos aqui, basicamente esse seria o resultado, né? Vamos pegar aqui agora o nosso histórico. Vamos pegar de onde começou a nossa ferramenta até a primeira. Como o meu histórico aqui está com uma quantidade reduzida, não é possível ver tudo, mas deu para ver uma boa diferença, né? E agora eu vou pegar aqui a ferramenta de pincel, a talha B. Vou deixar ele esfumaçado, né, o redondo macio. Opa! Clicando em Alt do teclado, aparece essa ferramenta de conta-gotas, que ela serve para quê? Para você pegar um tom, para você pegar uma cor e poder pintar. Da mesma forma, você poderia clicar aqui nesse seletor, pegar a imagem que você quer e dar OK. Agora, o que nós vamos fazer? Reparem que aqui na parte superior tem opacidade e tem um fluxo. Em opacidade, significa que a opacidade que o pincel vai estar trabalhando seria conforme aqui a porcentagem que você vai estar pintando. Em fluxo é a intensidade que esse pincel vai estar jogando tinta. Quanto maior tiver esses valores aqui, mais forte será a nossa pintura. Então, por exemplo, para deixar esse rosto mais suave, vou deixar aqui 15 e 20. Já com a cor da pele selecionada, lembrando que você vai pegar a cor que mais prevalece e vai começar a pintar para suavizar esse rosto. Se você ver que está muito fraco, pode aumentar um pouquinho. Deixar 25. E agora começa a pintar. Lembrando, cada região você pode estar aqui pegando Alt, clicou e vai pintando. Sempre com cautela para não ficar muito artificial. Ficou aqui mais um detalhe, né? Vamos tirar aqui. Show de bola! E esse seria o resultado final para exemplificar para vocês o uso dessas ferramentas. Então estamos chegando aqui ao fim dessa aula. Um resumão, um aulão básico para você entender o funcionamento do Photoshop. É claro que não deu para mostrar tudo, não foi tudo mostrado porque o Photoshop é uma ferramenta muito complexa, muito grande. E se eu fosse mostrar tudo detalhadamente, ia ficar uma aula muito chata, muito extensa. Então eu mostrei os principais detalhes para vocês já poder começar a iniciar seus trabalhos, para vocês fazerem por conta própria suas edições. E no decorrer desse canal eu vou soltando mais aulas específicas para vocês, vou soltando aulas bem detalhadas para vocês aprenderem como funciona cada ferramenta. E se você tem algum assunto específico, alguma ferramenta que você gostou, que você não entendeu muito bem, deixa aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo cada um e te ajudando. E se tem algum tema específico sobre Photoshop, sobre design, alguma ferramenta que a gente viu e que você quer ver mais detalhada, conta aqui nos comentários que eu vou estar respondendo e vou estar com certeza fazendo uma aula específica para cada um de vocês. Lembrando, se você é novo nesse canal, fortalece, curte esse vídeo, se inscreve no canal, envia para um amigo aí também que é da área e que precisa saber desse conhecimento. Você clicando, você se inscrevendo no canal, vai me ajudar a levar esse conteúdo para muito mais pessoas, beleza? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.